pesquisa, ela surgiu de um incômodo. Quando nós vamos ver as narrativas históricas sobre o passado do Seridó, principalmente nas produções feitas no século XX, a gente encontra narrativas em que homens têm esse papel principal, homens brancos, portugueses ou descendentes de portugueses, que se encarnam na figura dos fazendeiros, dos patriarcas, das tradicionais famílias do Seridó. São narrativas em que a presença feminina é basicamente irrisória. Então, desde a graduação, eu tento investigar mais sobre a participação da mulher nesses processos históricos do Seridó. Na graduação, eu encontrei mulheres que tinham esse privilégio social, digamos assim. Mulheres que ou eram de famílias que tinham prestígio, ou mulheres que tinham alguma propriedade, como terras, tinham fazendas. E essas mulheres, em sua maioria, eram brancas, chamadas de donas. Então, no mestrado, eu quis investigar esse feminino, esse universo feminino que estava ainda mais ermo, ainda mais distante. E foi quando eu comecei a investigar a trajetória de mulheres não brancas na documentação do século XIX e XVIII. E essas mulheres me exigem uma abordagem interseccional, porque, vejam, eram mulheres dentro de uma sociedade marcada pelo patriarcado, dentro de uma sociedade marcada pelas hierarquias da escravidão, haja visto que essas mulheres ou eram livres, mas também eram escravizadas ou libertas. Então eram mulheres que a todo momento precisavam mobilizar estratégias para a sua sobrevivência e melhoria de condições de vida, seja pelo trabalho, pela formação de arranjos familiares, ou estabelecer alianças com outras pessoas e também pela luta por sua liberdade. Dentre as discussões que eu mobilizo na pesquisa, uma seção pretendeu fazer um acompanhamento mais de perto de algumas trajetórias dessas mulheres não brancas a partir de uma abordagem microhistórica, ou seja, um estudo mais minucioso dessa micro-realidade dessa trajetória feminina. Dentre essas trajetórias, nós vamos falar um pouco agora da trajetória de uma mulher chamada Inácia, que é a matriarca de uma família matrifocal. Por que matrifocal? São famílias cujo principal personagem é a matriarca. Nós não conhecemos quem é o patriarca, as fontes históricas não nos dizem isso. Essa família da Inácia era escravizada pela família Lopes Galvão, que é uma linhagem familiar muito famosa no município de Currais Novos. A primeira vez que encontramos Inácia e sua família da documentação histórica é no inventário post-mortem lavrado em 1793 de Adriana de Holanda e Vasconcelos, também conhecida como Dona Adriana. A Dona Adriana era uma fazendeira muito poderosa na região, tinha uma das maiores escravarias do Seridó antigo. E entre os escravizados que foram listados nos bens dela quando ela faleceu, estavam a Inácia e suas 6 filhas. Inácia, que na época do inventário tinha 50 anos e foi identificada como uma escrava mulata. E dentre essas 6 filhas, nós podemos averiguar melhor a trajetória de 2 delas, que foram a Sebastiana e a Leonarda. Na época do inventário, a Dona Adriana já estava casada com seu 3º marido, que ficou viúvo, um homem chamado Antônio da Silva e Souza, um português que atuava como presidente da Câmara da Vila Nova do Príncipe, hoje Caicó. Aqui se lê que ele possuía uma escrava mulata, chamada Leonarda, de idade de 38 anos na época do inventário dele, de 1823. Então aqui nós podemos ver que ela ainda pertencia ao Antônio da Silva e Souza quando ele faleceu. E aqui essas fontes que nós estamos trabalhando são os inventários post-mortem do fundo da comarca de Caicó, que hoje estão custodiados pelo Laboratório de Documentação Histórica, o Labordoc, aqui do SERE. Esse estudo que Alda Medeiros conduziu, ele vai até o período colonial, perpassa pelo período imperial, procurando analisar como é que as mulheres não brancas foram representadas pelos documentos de época. Nos documentos de época, pelos agentes do Estado, da Justiça ou da Igreja. Então, por aí já temos também uma outra importância que se trata de um estudo verticalizado sobre a história de mulheres sertanejas, mas não apenas as mulheres brancas. E, na verdade, esse não é o foco. O foco é histórias e vivências de mulheres não brancas, pretas, pardas, mestiças, mulatas. São essas mulheres que Alda Medeiros investigou.
Outra fonte importantíssima que nós utilizamos na nossa pesquisa são os registros paroquiais, os livros de assentos religiosos mais antigos da freguesia de Santana, que hoje estão custodiados na Casa Paroquial São Joaquim, aqui da paróquia de Santana de Caicó. E o caso da Leonarda nos faz entender como a morte senhorial tinha um impacto na vida dos seus escravizados, já que por causa que a sua senhora morreu, a dona Adriana, ela teve que ser separada da sua família aos 10 anos de idade. A Leonarda, ela faleceu em 1848 e foi sepultada na Matriz de Santana, onde hoje é a catedral. Então ela saiu da escravidão durante a sua trajetória, não sabemos como e quando, mas fato é que ela não era uma mulher escravizada quando ela faleceu. E isso mostra também como ela passou por esse processo de mobilidade social, da forma que ela foi representada na fonte nesse registro. A Leonarda, em outras fontes anteriores, ela é representada como uma mulher mulata, uma escrava mulata. E no seu registro de óbito, ela foi representada como uma liberta parda. E essa mudança de mulata para parda diz muito sobre esse processo de mobilidade, porque o termo mulata era uma qualidade mais pejorativa, animalizada, tem essa associação com mula e uma qualidade muito associada ao universo da escravidão. Então, quando a Leonarda consegue a sua liberdade, ela deixa de ser identificada como uma mulher mulata e passa a ser identificada como uma mulher parda. E enquanto a Leonarda traçava seus caminhos aqui na Vila Nova do Príncipe, Inácia, a sua mãe e as suas irmãs continuaram no Totoró. Uma das filhas da Inácia, Sebastiana, aqui no Totoró, ela foi passada na partilha dos herdeiros da dona Adriana para o Cipriano Lopes Galvão II, conhecido também como Capitão Mor Galvão. A partir dessa descendência da Sebastiana, nós conseguimos perceber alguns laços de solidariedade com o Cipriano Lopes Galvão II. A Francisca, primogênita da Sebastiana, ela foi alforriada na pia batismal pelo Capitão Mor Galvão, que justificou essa alforria como uma esmola pelos bons serviços prestados a Sebastiana. A Francisca, em 1812, ela se casa com José Fidelis Álvares dos Santos, um homem pardo, neto de Domingos Álvares dos Santos, que é dito o patriarca, um homem português dito patriarca da família Álvares ou Alves aqui no Seridó. Ela teve uma descendência bastante extensa com esse seu marido, teve, até onde nós podemos rastrear, 14 filhos e 14 netos. Eu sou nascido e criado em Currais Novos e desde criança eu escuto a mesma narrativa. O Cipriano Lopes Galvão, casado com Dona Adriana de Holanda e Vasconcelos, partem de Igaraçu, na antiga capitania de Pernambuco, e chegam aqui no Totoró, no berço de Currais Novos, na segunda metade do século XVIII. Então, quando a gente teve contato com as fontes históricas, nós percebemos que essas pessoas elas não chegaram sozinhas aqui, mas que foi dado a elas esse título de fundadores e de povoadores. Então a gente começou a perceber que também com eles havia uma população também de fazendeiros e do criatório de gado que estava aqui anterior à chegada dos Lopes Galvão, e também haviam famílias e pessoas não brancas que também chegaram aqui, que também lidaram com o gado, também plantaram essa terra e deixaram seus descendentes. Aqui onde estamos agora, o Marco Zero, indica onde era a Fazenda Totoró, a fazenda que pertencia à família Lopes Galvão. Entre os Lopes Galvão, o que ficou mais reconhecido foi o Cipriano Lopes Galvão II. Ele é dito como o fundador de Currais Novos e um dos motivos é que ele ergueu uma capela destinada ao culto de Santana em 1808. Para o genealogista Simval Costa, o Cipriano Lopes Galvão tinha uma relação de cuidado com a Francisca Xavier de Moura. Ele diz que a Francisca era como uma filha de criação para o Cipriano, que era protegida por ele. E a partir das nossas fontes, investigando as nossas fontes, que nós fomos procurar a procedência dessa informação. Parte das nossas fontes judiciais dizem respeito a testamentos e inventários post-mortem que fazem parte do arquivo da Vara Civil da Comarca de Currais Novos, que hoje estão localizados aqui no Fórum do município. Dentre essas fontes, nós temos o testamento do Cipriano Lopes Galvão II, Capitão Mor Galvão, que foi um dos poucos fazendeiros do Seridó que conseguiu deixar um testamento que perdurou até os dias de hoje. Na leitura dessa documentação, nós conseguimos perceber como ele de fato interviu em prol da família da Sebastiana e da Francisca.
nós vimos que ele já tinha alforriado a Francisca durante o seu batismo, e no testamento a gente consegue perceber que ele também alforriou a Sebastiana. Ele reduziu pela metade a alforria de um dos filhos de Sebastiana, o João, e o mais interessante, ele deixou uma doação de terras para Francisca Xavier Moura. E mais interessante ainda, quando a gente vai analisar nas minúcias desse documento, é como ele se refere a Francisca. Ele chama ela de mulatinha Francisca. E esse termo mulatinha no diminutivo, as qualidades no geral no diminutivo eram utilizadas para identificar crianças nessa documentação. Esse termo, se a gente analisar, pode ser um resquício, um indicativo que ele de fato tinha uma afeição, tinha uma relação de amizade com essa família de forma geral, mas principalmente com a Francisca. E por isso que talvez ela tenha sido considerada por alguns estudiosos uma filha de criação de Cipriano Mor Galvão. Dentro desse processo, é muito importante nós não entendermos o capitão Mor Galvão como esse grande benfeitor em que as mulheres, a Francisca e a Sebastiana, estavam sendo passivas durante todos esses acontecimentos. Na verdade, o que mais importa para a gente nesse momento é ver como essas mulheres também foram protagonistas de todo esse envolvimento e como elas conseguiram tirar proveito dessa situação, dos vínculos que elas tinham com a família Lopes Galvão. Uma das grandes estratégias que essas mulheres tiveram foi também práticas nominativas, em que elas começaram a associar seus filhos e seus netos com nomes que pertenciam tradicionalmente à família Lopes Galvão. Por exemplo, a Francisca Xavier de Moura, esse nome foi o nome de uma irmã do Cipriano Lopes Galvão II. Também, tanto a Francisca como a Sebastiana nomearam seus filhos e seus netos com o nome Cipriano ou com os sobrenomes Lopes Galvão, como se tivesse essa intencionalidade delas pertencerem também a essa família pela qual elas foram escravizadas. Isso mostra uma estratégia delas de mostrarem que elas estão ocupando agora um outro lugar dentro dessa hierarquia social. Que elas não são mais mulheres escravizadas, que elas são mulheres libertas que querem se vincular a esse prestígio que a família Lopes Galvão tinha. Então é muito estratégico também para essas mulheres não brancas, ex-escravizadas, se vincularem a esse prestígio, a esse poder que a família Lopes Galvão tinha no Totoró e no Seridó de forma geral. A Francisca Xavier de Moura, quando faleceu, ela deixou seu inventário post-mortem lavrado na Vila do Acari em 1858. E pela análise dessa documentação, nós podemos perceber como essa mulher, no decorrer da sua vida, conseguiu construir seu patrimônio. E algo que tem um peso simbólico muito grande é o fato da Francisca, uma mulher ex-escravizada, até o final da sua vida ter se tornado uma proprietária de escravizados. Isso é um marcador muito simbólico desse afastamento que ela teve com o seu passado escravo e é uma expressão muito grande dessa mobilidade social que ela conseguiu desenvolver ao longo da sua vida. E é muito importante a gente perceber que nós falamos aqui de casos de mobilidade social bem-sucedidos, mas que não podemos perder de vista nunca essa dimensão violenta da escravidão. De toda forma, o que o meu estudo ele pretende anunciar é essa demanda por mais pesquisas que procurem esses novos indivíduos históricos, novos personagens, que a história do Seridó não se encerre na figura de um homem branco, português ou luso-brasílico, mas que outros personagens também sejam convocados para essa narrativa. E mostrar que as mulheres não brancas no Seridó, apesar de ermas, apesar de esquecidas pelas narrativas por muito tempo, elas foram e ainda são vastas.